No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. Um feminicídio ocorre a cada 2 horas. 503 mulheres são agredidas a cada hora. E atualmente o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de feminicídio no mundo inteiro. E o pior, quase 90% de nossa população se autodenomina cristã. E 40% das mulheres que vivem ou já viveram agressões de todos os tipos dentro de seus relacionamentos são evangélicas. Isso é um fato. Não se trata de uma mera ameaça ou especulação sobre o futuro. Não, é a mais pura e sórdida verdade atestada pela própria experiência. E, na linguagem de Jesus, esses são, portanto, os frutos produzidos pela experiência. Ora, mas então o que está errado? Se os frutos estão assim podres, e se estatisticamente eles só crescem ano após ano, meu Deus, o que então alimenta esse contexto dos infernos? Eu digo para vocês, são as crenças religiosas sobre a necessidade de submissão das mulheres dentro e fora do casamento. E quem defende essas doutrinas, seja homem ou mulher, são cúmplices dessa violência e desses feminicídios que ocorrem a todo momento, sendo, portanto, instrumentos nas mãos de Satanás. E em nome disso, eu quero afirmar aqui, número 1, em Gênesis capítulo 1, verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, ambos possuem imagem e semelhança com o seu Criador. Ambos, homem e mulher. Era assim, lá no princípio de tudo. Número 2. Antes da queda de Adão e Eva, a tônica do que definia sua relação com Eva era o companheirismo, como indica o próprio significado do texto original da criação de Eva, lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 18. O termo ali utilizado no hebraico se refere à companheira, à contrapartida, ou seja, a alguém compatível, face a face. Porque o tal termo auxiliadora, colocado posteriormente em diversas versões da Bíblia, já se refere a um vício interpretativo tendencioso da cultura patriarcal, cujo resultado, infelizmente, é esse, não só que eu já mencionei, como também ajuda a endossar essa crença dos infernos sobre uma suposta necessidade da submissão feminina. Isso porque a primeira menção na Bíblia sobre submissão da mulher ao homem, ela acontece através do enunciado de Deus, informando uma das consequências da queda, da violação de Adão e Eva, ou seja, não é um ideal, é uma informação sobre a queda. Lá em Gênesis 3,16, não é Deus que estabelece aquilo ali, ele apenas relata, ele indica que, como consequência da queda, ou seja, não tendo nada a ver com um ideal de Deus, ele diz para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Consegue perceber? Isso foi um desvirtuamento em relação à queda. Afinal, como não havia sofrimento na gravidez antes da queda, como indica o próprio texto, e essa reação só surgiu depois, assim também foi com a submissão da mulher ao homem. Não existia antes, só aconteceu depois. Número 3. Todavia, louvado seja Deus que sempre intervém com misericórdia nas loucuras humanas e em Cristo Jesus é dado aos homens, sobretudo às mulheres, o poder e a consciência de mudar e reverter esse quadro de morte. Sim, porque ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Não é por outra razão que Paulo afirma em sua epístola, lá em Romanos, no capítulo 5, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores e vivendo, ou seja, com as consequências da queda, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, se redimindo de tais consequências. Mas isso precisa ser apropriado
pela fé. Porque a consequência da queda vai ser levar as mulheres a essa tendência de se submeterem por obrigação. Número 4. Entendendo isso, mesmo assim, não podemos deixar de afirmar que liderança e submissão são papéis e atitudes existentes na dinâmica de uma relação. Porém, sob a ótica da verdade libertadora de Cristo Jesus, hoje nós podemos entender que a ideia de liderança, sendo apenas dos homens, e a de submissão sendo sempre da mulher, além disso ser um sexismo preconceituoso, trata-se de uma herança da queda, cuja origem é pagã. Sim, do patriarcado pagão. É só ler a história, isso é história. Logo, em Cristo, liderança e submissão são papéis dinâmicos dentro da dinâmica de uma relação. E que podem ser, portanto, desempenhados tanto pelo homem quanto pela mulher. Afinal, o próprio apóstolo Paulo afirma na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, verso 28, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E número 5, sob esta compreensão, todas as recomendações dos apóstolos sobre o comportamento das mulheres no casamento, seja em Efésios 5, em Colossenses 3, em 1 Pedro 3, ou em Tito 2, ou em qualquer outro lugar, enfim, todas devem ser lidas e entendidas como recomendações circunstanciais e atreladas ao contexto e à cultura da época, e não para serem tomadas como dogmas e doutrinas universais para hoje, porque se assim for, teremos também que voltar a instituir a escravidão. Sabia? Visto que é algo tremendamente presente na época dos apóstolos e em momento algum você encontra eles mandando as pessoas pararem com essa prática. Pelo contrário, você vê até recomendação dos apóstolos para submissão e submissão alegre e grata das pessoas escravizadas pelos seus senhores. Olha isso. Isso parece estranho pra gente, porque trata-se de uma cultura diferente, graças a Deus. Uma cultura diferente já ultrapassada. Mas para os apóstolos, naquela época, e com aquela cultura, tudo isso ainda estava começando a ser desconstruído pelo poder inaugural do Evangelho entre eles. O fato é que nós podemos diminuir essas estatísticas diabólicas da violência contra as mulheres. Mas para isso, como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 10, nós teremos que destruir fortalezas e anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pois como disse o próprio Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sejam livres em Cristo Jesus, minhas irmãs.